Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa hora do lanche. Então, vou ver quem está entrando aqui. Olha só, Oscar, Carol, Lu, olha só, pessoal conhecido chegando. Está esperando hoje um bate-papo com Ed René, que está entrando. Olha aqui. Vamos esperar o Ed entrar. Oba! Oiê, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Deixa eu me Coisa ajeitar aqui. boa, isso. Vamos nos ajeitar. Eu também estou começando nesse mundo, nesse E aí? universo das lives, viu, Ed? Para mim é Eu bem também. novidade, viu? Eu ainda estou perdido aí com os aparelhos, os aplicativos. Só passo vergonha nas minhas lives. É isso, acho que a gente está fazendo sucesso, viu? Olha só, a gente entrando e já começando. Que bom. E Bom aí, estar como com que você. tá? Que bom. Bom te Coisa ver e estar com boa, você. né? Coisa boa. Bom, eu vou te contar e contar para as pessoas que estão chegando aí como é que eu pensei, né? Como é que tenho feito. Essa é a segunda live dessa série que eu estou chamando de Hora do Lanche, né? Tá. Inclusive pelo horário. E a ideia é que a gente não tem um tema fixo, a gente vai se perguntando coisas e vai deixando a conversa rolar. Tá. Eu tenho sempre esse cuidado de falar sobre boas perguntas, né? Então, aqui é um exercício ao vivo e a cores, na prática, das boas perguntas. E aí, assim, a gente conversa um tempo aqui, uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, e depois começa também a interagir com as pessoas que vão deixando perguntas aí Ótimo. no chat para a gente, né? Então, quem quiser deixar alguma pergunta, pode começar a partir de agora. A gente tem uma curadoria, então tem o Paulo, tem a Gabi, que vão fazendo essa curadoria e vão mandando para a gente depois. Então, mesmo que a gente vá conversar durante um tempo, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar a partir de agora. Beleza? Então tá bom. Oi para o Paulo e oi para a Gabi também. E escolhe pergunta fácil aí para mim, tá? Tá bom, tá bom. Eu tenho duas colunas, a das perguntas fáceis e a das perguntas difíceis. As perguntas para os amigos e a E pergunta para os é que não isso, são amigos. exatamente. Mas as para os amigos são sempre as difíceis, porque os amigos é quem a gente sabe Ah, que vão poder muito bom. responder. Bom, então eu quero fazer uma pequena introdução antes de fazer minha primeira pergunta, tá? Tá. E assim, eu acredito, né, que existem mundos que eles estão no desejo, no pensamento, na ideia, e que eles precisam de gente corajosa que, por meio das suas próprias ações, tornem esses mundos materiais, reais, concretos. E eu acho que você é uma das pessoas que faz isso muito bem. Que você, por meio das suas ações, traz à mão um determinado mundo, assim. E aí a minha pergunta é, qual é o seu mundo desejado? Uau! Bom, começamos muito bem. Qual o meu mundo desejado? Tem muitas maneiras de responder isso, mas talvez respondendo no momento, no tempo e a partir da minha experiência de espiritualidade religiosa, o meu mundo desejado é um mundo libertário. É um mundo onde a palavra liberdade tenha um peso significativo nas diferentes possibilidades que ela abre para a gente. A liberdade de você ser o que você tem que ser, ou quiser ser, ou escolher ser, ou puder ser, ou conseguir ser.
sem que eu emita contra você qualquer juízo, julgamento. A liberdade nesse sentido de um mundo onde ninguém pega no pé de ninguém, onde ninguém cobra de ninguém, onde ninguém patrulha ninguém, onde não se policia ninguém, sabe? Na Bíblia tem um texto muito interessante que fala de um período da história do povo de Israel, que diz assim: naquele tempo não existia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E geralmente os teólogos interpretam isso dizendo que está errado, tem que ter um rei, porque vira uma bagunça. A minha leitura disso é o oposto. O meu mundo desejado é esse, em que a gente não precise de rei, em que a gente não precise de tutela, em que a gente não precise... E que haja essa liberdade de ser. Portanto, um mundo onde as pessoas assumam a responsabilidade de ser. Porque quando você tem liberdade, você tem que fazer escolhas. Quando ninguém está te mandando ser nada, você tem que decidir o que você quer ser. Exato. Então, eu acho que é um mundo de liberdade com autoralidade, com autoralidade, em que as pessoas encontrem ambientes onde elas possam se construir, onde elas possam se conhecer, se perceber e se expressar sem medo. Claro, guardadas as fronteiras do crime, né? Do famoso a minha liberdade termina onde começa a sua, etc. Então, não é um mundo libertário no sentido em que vale tudo. Isso é muito curioso. Eu acho que isso que habita a fantasia das pessoas, né? De que se não houver essa tutela, aí vai virar bagunça. Sim, Né? a barbárie, né? Exato, exato. Mas aí Né? não é um mundo desejado. Pois é, exatamente. E eu acho que isso infantiliza muitas pessoas, né? Como se, sem tutela, ninguém pudesse viver uma vida madura, uma vida responsável. Né? Uhum. Adulta, né? É adulta, exatamente. Adulta Que é o que Kant dizia da maioridade, né? Isso. Ou Uhum. seja, como é que a gente exercita a nossa maioridade se o tempo inteiro a gente está tutelado por cada hora por alguma instância, né? Isso, exato. E por onde passa o seu mundo desejado? O meu, muito parecido com o seu, sem dúvida, muito parecido com o seu. E eu acho que eu incluo um pouco essa coisa da gente criar ambientes né, para que esse mundo desejado exista. Porque eu vejo que às vezes fica um pouco na nossa fantasia que a gente ser autoral, a gente ser genuíno, dependa só da gente. Como se todos os contextos não fossem moldando quem a gente é. Porque eu não sou a mesma em todos os contextos da minha vida. Então, para que eu tenha confiança nas pessoas, para que eu me expresse genuinamente, eu preciso encontrar um contexto de acolhimento. Porque se eu me sinto reprimida de alguma forma, julgada de alguma forma, eu definitivamente vou me expressar no limite de eu não ser constrangida naquele contexto, né? Então, muitas vezes a gente tributa só como uma responsabilidade do indivíduo a essa questão de ser responsável, de ser genuíno, de ser autêntico, de confiar. E para mim é o quanto a gente tem percebido a importância de gerar espaços de confiança, gerar espaços emancipatórios para as pessoas. Né? Então, o mundo que eu desejo, o mundo que eu sonho, é um mundo onde a gente pensa esses espaços, para que a gente possa construir pessoas emancipadas, construir pessoas livres. Então, os nossos dois mundos desejados estão na contramão do mundo real. Exato, contramão desse mundo que parece que está sendo construído por tantos outros antes da gente, né? E mantido por outros nesse momento, né? Sim, mas esse momento nosso é um momento de verticalidade violenta, de imposições, de
normalidades, né? A minha normalidade, você tem que se submeter a ela, né? Então é um mundo de verticalidade violenta, em um mundo onde que parece assim que os espaços favorecedores ou facilitadores de uma vida autêntica estão sendo castrados, né? Estão sendo diminuídos. E existe um modelo de certo desejado, né? Para você ser certo, então, o cidadão de bem, você precisa rezar nesta cartilha aqui, você tem as regras, né? Que é a história da humanidade, né? Ou seja, regras, 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 regras. E se você obedecer essas regras, você ganha um prêmio. Né? Se você desobedecer, você ganha um castigo. Então, o tempo inteiro, a gente vê a nossa autenticidade limitada a serviço de castigos e de prêmios. Né? Então, eu acho que hoje isso está radicalmente posto. E à luz dos critérios de quem tem o poder de castigar ou premiar, né? Exato. Não, nunca os seus critérios, né? Exato, exato. Bom, vou aqui em outra pergunta. Determinadas atuações, determinadas profissões, determinados fazeres, eles recebem muitos rótulos, né? Então, quando você, por ser pastor, né, tá à frente de uma igreja, então você tem a religião aí, né, suportando os seus fazeres. Primeiro, eu quero saber quanto esses rótulos, se você sente que isso te limita de alguma forma, e que outras coisas, o que é você para além disso? O que tem para além do pastor Ed René? Os rótulos, eles me ajudam, eles me desafiam a sair deles. E acho que o que tem... que difícil, hein, Cáritas? Para você dar um tempo para você pensar, Ed. O pessoal está se acho... queixando que está um barulho. Você tem um fone aí, alguma coisa que dê Tenho. Então, peraí, enquanto isso você vai pensando... Eu penso o seguinte, que é uma pergunta, Será que melhorou? Vamos lá, pessoal, ver se melhora. É que quando eu falo, parece que dá uma microfonia. Opa, acho que melhorou, né, pessoal? Pronto. Então tá bom. Eu vou refazer a pergunta, que tem gente que se queixou que não conseguiu entender a pergunta, que estava com muito ruído. Bom, então eu vou refazer a pergunta. Existem alguns fazeres profissionais e que, às vezes, inclusive, eu acho que no teu caso, se confunde, inclusive, ele se mistura muito com a sua identidade, né? Então, talvez ser pastor não é só um fazer profissional, né? Ele se mistura com quem você é, né? Diferente de alguns fazeres que a gente consegue separar muitas vezes, né? Então, esse fazer, ele te traz um rótulo, né? O pastor Ed. Então, primeiro, o quanto é que você sente, como você percebe que talvez esse rótulo te limita, se você percebe isso de alguma forma, e o que tem para além disso, né? Dessa pessoa Ed René. Isso, eu ia dizer que a minha relação com isso, ela é paradoxal, ou assim, o que existe fora disso é o que dá significado a isso. Que a maneira como eu reagi aos rótulos, e para não viver dentro deles, eu fui buscar um caminho de ser alguma coisa que, entre aspas, quase que contraria o rótulo, para que eu pudesse trazer sanidade para viver dentro do rótulo. É como se me dessem uma máscara que eu tivesse que usar para exercer uma função. E eu me recusei a exercer a minha função usando máscara.
E isso ressignificou o próprio exercício da minha função. E o que me incomoda na minha função é justamente o pessoal que vive tentando me colocar a máscara. E eu tento fugir desse negócio de que ser pastor, como você disse, ser pastor não é uma atividade que eu tenho, é algo que me constitui, é o meu caminho de espiritualidade, de peregrinação existencial. Então, eu não faço, não é a minha profissão que eu cumpro uma tarefa de tal hora até tal hora, ou que eu tenho um fazer que depois eu saio daqui e vou cuidar de passarinho, porque a minha grande curtição é passarinho, ou sei lá o que. Não, é isso. Mas e as pessoas que querem me colocar dentro desse caixote, dentro desse estereótipo de ser pastor evangélico, esse aí é o meu incômodo. Então, eu acho que eu vivo uma tensão constante, uma agonia constante com isso. E o que me interpela, além da minha função, é justamente tudo que existe fora dela, digamos assim, com aspas ou sem aspas, que é transgressivo a ela, que me obriga a ir verificar lá. Então, tipo assim, eu gosto de conversar com gente que não crê. Eu gosto de entender a vida, o coração, as ideias de quem não tem experiência religiosa. Inclusive, principalmente dos críticos da própria experiência religiosa, porque essa experiência, tipo, do lado de fora da minha experiência religiosa, que, na minha opinião, qualifica para eu não me tornar um fanático, para eu não me tornar uma pessoa, sei lá. Outro dia alguém, eu não sei onde que eu li isso, que a gente tem que tomar cuidado com gente que tem um livro só, que só leu um livro só, mesmo que esse livro seja a Bíblia. Então, eu não quero ser esse cara. É um pensamento único, né? Eu não quero ser essa pessoa que lê o mundo com a sua lente religiosa. Não, eu quero ser um ser humano. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Mas é o que menos interessa aqui nessa conversa. Foi o que me ocorreu. Foi o que me ocorreu. Então, é muito interessante, Caritas, que às vezes eu escuto assim, nossa, mas você é pastor? Você não parece pastor? Eu tomo como um elogio, entendeu? Tem gente que acha que seria um demérito, mas eu tomo como um elogio. É interessante isso, né? E todo o meu conflito e o meu incômodo com a minha tradição religiosa, e hoje no Brasil, inclusive, meu Deus do céu, é complicadíssimo. Eu imagino que a gente está vivendo um momento onde, e eu acho que esse rótulo, né, nesse momento ele não tem sido um bom rótulo, né? Então, assim, a gente poder olhar que, sabe, os rótulos também servem um pouco para aprisionar, né? Um pouco, não, muito para aprisionar, né? E estereotipar, né? Exato. E justamente, voltando à nossa primeira pergunta, roubar as nossas liberdades de autoralidade existencial. Sim. Ou seja, para ser pastor tem que ser assim, olha, dessa forma, dessa maneira, né? Você sabe que eu sou pastor há mais de 30 anos, né? Mas no começo da minha vida pastoral, quando eu percebi que eu não me encaixaria nesse estereótipo, eu fui parar em terapia. Eu pensei em abandonar o meu sacerdócio, entendeu? Eu falei, não, eu não vou conseguir ser pastor. Eu não vou conseguir ser pastor. E eu tive uma terapeuta que era esposa de um pastor e ela me ajudou muito, porque ela falou assim, não, Ed, você não vai conseguir ser pastor do jeito que está posto na sua cabeça, que é ser pastor, mas você construa o seu jeito. Encontre o seu jeito. E foi libertador para mim. E foi muito legal naquele momento da minha vida eu ouvi isso. Olha só, que bacana. Bom, mais uma. Vamos lá. Bom, se resistir fosse fácil, não chamava resistir, né? Tinha outro nome. Chamava, sei lá, outras coisas, se esconder. Chamava curtir. Chamava curtir, chamava fugir, chamava esperar.
Então, o que hoje você vê como um ato de resistência? Eu acho que um ato de resistência é a solidariedade com as vítimas. Olhar onde estão as vidas sacrificadas ou sacrificáveis e se colocar ao lado delas. Um ato de resistência é não ficar encastelado dentro dos privilégios. E eu vejo isso que é um grande desafio para mim, como a gente estava falando, eu sou branco, hétero, homem de bem, de classe média, privilegiado da Zona Oeste de São Paulo, e evangélico com a potência de poder dessa tal igreja evangélica. Então, assim, para eu me alienar do mundo, das dores do mundo, e achar que agora eu estou do lado do pessoal que chegou no poder. Eu acho que isso daí é a grande traição da minha caminhada. Então, resistir é me colocar ao lado dos não privilegiados. Colocar talvez a minha voz ou os meus privilégios em favor dos que não são tão privilegiados. Talvez isso. Resistir hoje é viver, né, Cáritas? Resistir é viver. E esforçar-se para estar vivo e cuidar da vida. E que impressionante. Talvez hoje resistir seja enfrentar uma pandemia com dignidade e sem menosprezar o poder letal dessa pandemia. Resistir é contar os mortos, né? Resistir é contar os mortos. Contar os mortos. E honrar. Mas resistir é usar máscara, né? Isso. É não negligenciar a medicina, não negligenciar a ciência, dar voz a isso, né? Num mundo de não resistência. Não é de não resistência, é num mundo de violência. Exato. No mundo de violência. Resistir. O que é resistir, hein? O que é resistir? Resistir é o quê? Como você está resistindo? Resistir hoje é ficar em casa. Para mim, resistir hoje é ficar em casa. Resistir é não ceder aos nossos impulsos, aos nossos desejos momentâneos, porque eu tenho visto muita gente dizendo, ai, cansei, chega de isolamento, chega de... Uma das maiores causas de rompimento desculpa te interromper, uma das maiores causas de rompimento, de isolamento é o tédio. É isso aí que você está falando. Então, eu acho que hoje resistir é dar conta da gente mesmo, dar conta desses nossos impulsos, porque não é um momento que está prazeroso para ninguém, ou se está prazeroso é para muito pouca gente. Né? Então, acho que é um momento de dificuldade e a gente, até então, né, sempre colocou muitos posts lindos no Facebook, né, de resiliência, de amor, mas a hora que a gente é convocado na prática para vivenciar esse drama, né, a gente cansa, a gente se irrita, então, hoje é o momento da gente endurecer um pouco o casco, da gente, né, se firmar no mundo, na ideia do mundo que a gente quer criar com essas nossas atitudes. Né? Então, para mim, a resistência ela tem uma ação, né? uma ação que é de caráter, sabe? Então, acho que tem ali você colocar o teu caráter à prova. Né? Eu acho que
Eu acho que também eu tenho acompanhado o pessoal dizendo sobre como dar o golpe na bad, entendeu? Da pandemia. Como você aprender a fazer curso, como você aprender a fazer pão em casa, como você adquirir uma nova competência, como você não sei o quê, como Encher a se... agenda, encher a É, agenda. que Uhum. eu gosto muito daquele conceito do Pascal, do divertissement, que é a resposta de entretenimento para não lidar com a angústia. Eu acho que tem um pessoal que não consegue dizer assim, ó, é tempo de luto, é tempo de perda, é tempo de morte, é tempo de insanidade para todo lado que a gente ouve e a gente tem que segurar a onda aqui. A gente tem que segurar a onda Sim. e eu não estou tendo força para criar, eu não estou tendo força para gerar, mas permanecer na bad sem se perder e dizendo assim, ó, vai passar isso aqui, vai Uhum. passar e segurar a onda. Não precisa encontrar uma coisa boa na coisa ruim para poder conviver com a coisa ruim, porque tem coisa ruim que não tem coisa boa. E não tem coisa boa, exato. E a E gente tem que assim, segurar a onda. e sem esquecer das pessoas que precisam trabalhar, que precisam sair de casa. Então, Uhum, assim, quem pode ficar em casa, fica em casa para honrar quem precisa sair, né? uhum, Então, não uhum. é que todos, né, podem ficar em casa. Não, a gente está muito consciente das realidades, de que tem Sim. gente que precisa sair, né? Então, quem pode ficar, que fique honrando quem precisa sair. E eu acho que Uhum. tem um discurso muito perigoso, tenho ouvido esse discurso muito perigoso, que é a contraposição, ou morrem as pessoas, ou a economia vai para o espaço, né? Uma coisa Sim, que eu sim. não. E assim, eu e inúmeros economistas, obviamente, então não é só uma questão de opinião, então existem inúmeras pesquisas e inúmeros economistas mostrando que, a nossa economia vai passar por momentos, a nossa e a mundial, né, por momentos muito difíceis, independentemente de voltarmos ou não a trabalhar nesse momento, né? Então tem aí um contexto mundial que está acontecendo. E Uhum. segundo, que não é o fato da gente ir para a rua que a gente vai alavancar essa economia. A gente Sim. voltar a trabalhar que a gente vai alavancar. Uhum. Né? Então, assim, não são coisas não se contrapõem. As vidas não se contrapõem à economia. Não é ou vive um ou vive outro. Né? Os dois podem Sim. coexistir. Provavelmente numa potência reduzida, Uhum. obviamente, né? A gente está numa pandemia, né? Uhum. Mas definitivamente elas não são opostas. Né? Uhum. Eu acho que essa dualidade, vamos salvar vidas ou salvar a economia, ela inclusive nos coloca diante de uma questão falaciosa. Por quê? Porque eu aprendi da minha juventude com a questão das utopias ideológicas, políticas, etc., e mesmo da tradição da teologia da libertação, que eu bebi muito nessa fonte, eu aprendi que a pobreza mata. A pobreza mata. Então, não é assim, vamos salvar a economia, não. Nós temos que salvar vidas humanas, tanto do vírus quanto da pobreza. O grande lance é que para salvar do vírus você precisa de UTI, você precisa de aparelho de respiração, é, de respirador, você precisa de cuidado médico e você precisa enfrentar um vírus que o poder letal dele não está sob controle. Agora, a pobreza, nós temos mecanismos de controle dela. Sem dúvida. E o que eu acho que está acontecendo no Brasil, esse pessoal com esse discurso de vamos salvar a economia ou sei lá o quê, é que eles acham que a única saída para o enfrentamento da pobreza é o mercado. Mas não é o mercado só. Não é só abrir a loja, a padaria, voltar ao comércio, voltar à atividade produtiva mercantil.
Não é só o mercado, a saída não é o mercado. A solidariedade é uma saída, a generosidade é uma saída, a responsabilidade do Estado, as políticas públicas, os programas sociais. Dá para a gente cuidar da pobreza de um montão de De jeito outros lugares. antes de ativar o mercado de novo. Mas a gente não quer perder os privilégios. Então eu prefiro perder meu vizinho do que perder minha poupança. E Sem aí fica dúvida. complicado. Fica complicado Uhum. viver no mundo desse jeito, né? Então, resistir, por Exato. exemplo, é repartir. Resistir é repartir. É, quem tem, né, condição, repartir. Sem dúvida. Você tem outra pergunta? Porque eu ia te fazer uma. Pode fazer. A gente está falando sobre o que é resistir, mas do seu observatório aí, você está enxergando que a gente tem que resistir a quê? A que nós temos que resistir? Ai, a gente tem que resistir a uma mentalidade decrépita. Eu acho que a gente está hoje, de uma forma mais externalizada, vendo, percebendo a diferença de mundos que a gente foi construindo. Eu acho que até algum tempo atrás isso estava muito oculto. A gente se relacionava sem que a gente soubesse muito bem o que o outro pensava. Não existia um debate tão visível que mostrasse as mentalidades das pessoas. E eu acho que hoje, felizmente, isso está mais claro. E aí o que eu percebo? Essa decrepitude de pensares. Né? Então, a gente foi utilizando pouco a nossa capacidade de pensar, de sentir, de ganhar mundo, de se expandir. Né? Então, as pessoas têm poucos recursos para conversar, para trocar, para aprender uns com os outros. Então, para mim, a resistência tem a ver com esse auto-encerramento, né? As pessoas se fecharem em si mesmas e acharem que os problemas do mundo são os problemas dos seus próprios umbigos, os problemas daquilo que você alcança com a sua própria mão. Né? E o mundo é muito maior do que isso, e o mundo pode ser muito maior que isso, e o mundo tem o outro. Né? Tem as alteridades incluídas, Isso. e tem essa dignidade humana que precisa ser respeitada. Então, no meu ponto de vista, o resistir é resistir a esse pensamento decrépito, a essa paralisia do pensar e do sentir. Né? Porque, para mim, não são coisas que estão separadas. Né? A nossa capacidade de afetar e de ser afetado aumenta a nossa capacidade de pensar. E aí, a partir dessas duas capacidades, aumenta a nossa capacidade de agir. Né? E por isso, né, eu comecei falando sobre isso, né? O quanto eu vejo em você essa potência de agir. Né? Porque na minha interpretação, você faz uso da tua capacidade de sentir, da tua capacidade de pensar. Né? E aí, agir é só como se fosse essa continuidade. Né? Uma expressão, né? Exato, exato. A expressão Obrigado. desse pensar e desse sentir, né? Então, Obrigado. feliz, assim, de poder partilhar do desejo do mundo com você, né? E de poder partilhar esse contato. Igual. As potências, né? A gente unir as potências. Eu tenho aqui, o Paulo fez e a Gabi fizeram curadorias aqui. Eu tenho algumas questões aqui, ó. Que condições é possível criar para a autoralidade com essa qualidade de maturidade que a gente tem hoje? A gente falou dessa autoralidade, desse ser genuíno, né? Que condições a gente tem? Eu acho que eu começo um pouquinho, depois passo a bola para você, porque eu falei da gente criar espaços. Né? Então, eu acho que quando eu vejo a pergunta da Carol, que pergunta que condições a gente tem, eu acho que a gente tem uma condição
proporcional aos espaços que a gente tem para exercitar a autoralidade. E, para mim, nesse momento, são pouquíssimos. Então, o criar espaços... Então, não adianta você, individualmente, fazer cursos, fazer terapia e se desenvolver e fazer coisas se você não tem espaços de expressão. Então, para mim, na medida em que a gente for criando espaços e for aprendendo a criar espaços, a gente também vai ganhando condições de maturidade, de autoralidade. E aí passo a bola para você. Eu fiquei preso aí na palavra condições. E o que me ocorreu foi não subestimar o ser humano. E eu estou tendo uma experiência muito, muito rica na minha vida nesse momento, que é ser avô. Nasceu minha netinha, né? Que Fez um aninho delícia, agora. né? Que delícia. A minha netinha Valentina fez um aninho e está sendo cruel demais para mim ver a paternidade, a maternidade da minha filha e do meu genro como que quando eu fui pai de uma criança da idade da Valentina, eu fazia diferente. E como eu fui limitador e castrador. Como eu fui um pai impositivo da ordem. E aí eu vejo como eles deixam solta uma criança de 1 ano e como ela consegue se virar, Cáritas. Ela consegue se virar. Claro, ela tem E espaço eu para acho, isso. que voltando lá, condição, a gente parte do princípio que o ser humano não vai conseguir. Não tem maturidade. Não tem maturidade para deixar livre, não tem maturidade para deixar escolher, não tem maturidade para permitir que faça um caminho autoral. Olha o nosso julgamento, a gente já está subestimando o outro. E Sim. aí ele não vai mesmo. Uhum. Ele vai ficar castrado, ele vai ficar acovardado, ele vai ter medo de tentar, ele vai ter medo de ser punido quando errar, e assim vai. E eu acho que, de certa maneira, muita gente cresceu assim. Eu não fico pensando que eu talvez tenha crescido dessa maneira. E Né? cria essa fantasia de que a gente precisa de um salvador libertador para que a gente possa fazer alguma coisa. Alguém, nesse grande pai, Isso, que nos isso. aprove, né, e que nos diga o que fazer. E aí isso serve, acho que, né, muito na religião, mas hoje em todas as instâncias. Né? Então a gente espera talvez, presidente salvador, alguém que nos salve deste presidente, alguém que, sabe? Então, o tempo inteiro é sempre... Né? Terceirizando a Cadê essa responsabilidade. pessoa? Exato. Cadê alguém que vai nos salvar? Né? Uhum. Então, que vem de toda essa tradição da tutela, né? Que acho que foi o grande tema, está sendo o grande tema da nossa conversa aqui, né? Acho que sim, Ou exato. seja, né, como é que a gente, né, começa a fazer diferente? Aí é bonito ver você falando desse exemplo da sua neta, que já tem gente fazendo diferente. Sua Sim. filha e seu genro já estão fazendo diferentes. Então, o que a gente pode esperar dessa geração que vem a partir de um outro lugar de criação, que já não é mais o lugar da tutela extrema. Isso. Né? O que não significa que a gente vai deixar a criança largada para fazer o que ela bem entende. Mas vamos atuar onde a gente precisa atuar. E não está pré-dito onde a gente precisa atuar. A gente vai aprendendo junto. E confiar nessas potências, confiar nessa capacidade que já está ali dentro do bicho humano, sabe? Vai encontrar um caminho, Sem se não for dúvida. atrapalhado, digamos assim, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei provocativa, assim. Ele está falando que está difícil ser cristão nesse país, que os cristãos estão vivendo uma angústia. O que você tem para comentar sobre isso? Eu não diria que está difícil ser cristão. Eu diria que está difícil ser evangélico, está difícil ser religioso.
Mas ser cristão, não. Ser cristão, ou se pensar dessa maneira, ser cristão mesmo sempre foi difícil. É que a gente achou que era fácil. E agora a gente está se dando conta que não é. Assim, o ser cristão. Eu não sei, eu acho que essa pergunta revela para mim uma sensação de que a identidade cristã, dentro da qual eu sempre me identifiquei e sempre transitei com uma certa leveza e talvez até com uma certa sensação de superioridade, quando eu começo a perceber que esse meu grupo ele causa em mim estranhamento, eu já não me identifico com ele já não me representa, eu digo, tá difícil ser cristão. Tá difícil ser cristão dentro desse modelo aí que hoje está em xeque na sociedade brasileira, que está associado com o negacionismo da ciência, está associado com a irresponsabilidade para com a pandemia, está identificado com uma associação a um governo de índole fascista, autoritária, totalitária, está associado com um contingente eleitoral que deu sustentação a um movimento político antidemocrático. Então está difícil mesmo de se identificar com esse segmento religioso. Mas a gente tem que fazer a distinção entre o ser cristão e o ser evangélico, acho. Isso a gente tem que fazer E esse alguns caminho aí. tipos, né? Alguns tipos de Uhum. evangélico. E qual você acha que é o papel da religião nesse antifascismo? Bem clichê, né, que eu vou dizer, mas vou citar o Martin Luther King Jr., que hoje em dia está muito clichê citar o Martin Luther King, né? Mas ele diz que a igreja é a consciência do Estado. E É o acho superego. que tipo, e sabe que na tradição bíblica tem no Velho Testamento, né? Tem o rei, tem o sacerdote e tem o profeta. O sacerdote é aquele que deveria atuar como o grilo falante do rei, mas ele vai para o bolso do rei, vai para a mesa do rei, ele vira hóspede do palácio. E ele se corrompe como sacerdote. E é por isso que tem o profeta, que vai denunciar tanto o sacerdócio corrupto quanto um rei insano. Então, o papel da religião é um papel de consciência crítica, é um papel de consciência, não uma consciência crítica chamando para a defesa dos seus dogmas ou dos seus códigos morais, mas a consciência crítica do valor da vida humana, da dignidade humana, a consciência crítica na direção dos valores humanitários, que inclusive são, em boa medida, coincidentes com as várias tradições religiosas. Sem Né? dúvida, sem E, dúvida. com os humanismos. Então, o papel da religião, eu penso que é, primeiro, de consciência crítica. O segundo, que eu estava falando lá atrás, que é a religião ser o lugar de refúgio das vítimas. A vítima, tanto aquela que é agredida pelo sistema fascista, e aí, no caso, hoje no Brasil, nós temos as vidas pretas, as vidas pobres, as vidas não heteronormativas, todas elas estão sendo agredidas por uma sociedade de índole violenta vertical, que eu estava dizendo. Então, a religião tem que acolher essa gente e dizer assim, ó, vem para cá. Hoje mesmo eu vi no Instagram, no Twitter, um homem nos Estados Unidos que tinha uma multidão encurralada pela polícia, ele abriu a porta da casa dele, entraram 80 pessoas na casa dele. Então eu acho que a religião é esse lugar, é essa porta que se abre para quem está fugindo da violência encontrar refúgio. E inclusive quem está fugindo de uma violência porque está clamando por justiça. Então a religião tem que estar do lado desse clamor aí por justiça. E, por último, que me ocorre, eu acho que a religião
é sempre uma matriz de sentido. E por isso a religião, ela sempre está em busca, ou sempre não, ela deveria sempre estar em busca de fazer as perguntas e fazer honestamente as perguntas do seu tempo e da sua época, para encontrar um sentido e uma mínima razoabilidade de existência num mundo tão caótico e num mundo onde a gente está tão vulnerável a todo tipo de força letal. Pensei Então uma a coisa religião... aqui. Vai. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né? Uhum. Porque tem gente que não sabe, né, não sabe muito de mim, então eu sou da filosofia, e aí Uhum. eu fico pensando qual que é a diferença da religião com a filosofia, então. Né? Uhum. Se é esse questionamento do óbvio, Uhum. o questionamento do que está acontecendo atualmente, né? Uhum. Então, aonde você diferencia a religião da filosofia nos tempos de hoje, né? E eu acho que tem uma diferenciação que é uma diferenciação acadêmica, tem uma diferenciação Uhum. assim, mas a partir dessa nossa conversa, né? Porque isso que você está dizendo não é filosofia, Ed, é religião. Sim, eu diferencio dizendo que a religião tem um interlocutor a mais do que a filosofia. A filosofia, ela dialoga, raciocina, se debate, ela pergunta e responde dentro do universo mais abrangente da racionalidade humana. A religião vai além disso. A religião é do domínio da fé. A religião acredita nisso que nós damos o nome de Deus. Então, a religião tem um interlocutor a mais do que a filosofia. Os filósofos conversam entre si, os religiosos conversam com Deus. Eu acho que esse é o grande diferencial e o grande suporte, ou o grande suporte não, talvez o grande aporte da religião é ajudar no mundo tão sem racionalidade, eu não diria sem racionalidade, um mundo embaçado. A religião pode ajudar as pessoas a fazerem uma sintonia fina de uma identidade divina que seja favorável à vida humana. Assim, um dos grandes exercícios que eu faço no meu sacerdócio, Caritas, é ajudar as pessoas a colocarem em xeque a ideia, as ideias, as visões que elas têm de Deus. Eu sei disso. Sabe? Deus é isso mesmo? É isso que você espera de Deus? Quem é Deus para você? E então, a minha resposta é quase simples. A diferença entre a religião e a filosofia é que a religião tem um interlocutor a mais, porque a religião é da ordem da fé. A filosofia não é da ordem da fé. E eu acho Nesse sentido que eu estou muito, falando, né? sim, e eu acho muito gostoso quando a gente tem uma interlocução, e é isso que a gente construiu durante esses anos, né, que a gente se Uhum. relaciona, é uma interlocução amorosa entre a filosofia e a religião, né, entre Uhum. esse jeito de pensar que assim uma não precisa combater a outra. São dois Sim. jeitos de pensar que a gente pode fazer uso quando nos convier, né? Então Uhum. tem coisas que são da ordem da religião e que precisam ser e coisas que Uhum. são da ordem da filosofia e que precisam ser, né? E Sim. que bom que a gente não precisa misturar essas duas coisas, E né? Que a pode, gente pode pode, colocá-las em diálogo. isso, fazer Uhum. uso dessas duas coisas, né? Então é isso que Uhum. a gente tem feito, né? Durante todo esse tempo. Vamos ver se tem mais uma aqui. Você tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade aí, que enquanto eu escolho aqui. Tô pensando. O pessoal está interagindo. Vamos ver se o Paulinho e a Gabi tem alguma para mandar para a gente aí. Olha, eles têm várias, viu? Infelizmente não vai dar tempo de todas, mas eu queria fazer uma minha aqui, que Hum. é a seguinte. Ao redor do abismo, tudo é beira.
Ariano Suassuna. É. Exatamente, Ariano Suassuna. E nesse momento em que a gente está se encaminhando para esse abismo, né, o que você vê como beira? Qual que é essa beira que nos sustenta? Gente, afetos, relações afetivas, né? Pessoas, isso que você falou, essa palavra amorosa, né? As relações amorosas, essa é a grande beira. Esse é o lugar de sustentação para a gente. Eu acho que não tem um outro, senão as aproximações afetivas, as parcerias, as conjugalidades, as fraternidades, as solidariedades, as generosidades. E isso, inclusive, é um grande aporte da religião. Compaixão, perdão, reconciliação, tudo isso aí. Ontem no meu sermão da manhã, eu falei sobre a importância das nossas comunidades religiosas fazerem um caminho de autocrítica e de arrependimento do racismo estrutural que existe, inclusive, dentro das comunidades, a reconciliação com as pessoas que são invisibilizadas. Então, assim, gente, eu acho que é esse o lugar aí. E essa foi a maneira como a minha experiência espiritual ganhou muita densidade para mim, que é Jesus dizendo: quando você fez a um desses pequeninos, você fez para mim. Eu acho que só tem um jeito de servir a Deus, é servindo o ser humano, é servindo o próximo, é cuidando do próximo. E se é verdade que eu sirvo a Deus cuidando de você, também é verdade que Deus cuida de mim quando eu me deixo cuidar por você. Então, a nossa relação de solidariedade, de generosidade, de afeto, é a experiência do sagrado, do divino. Então, para mim, não tem outro caminho senão gente. A beira é gente, pessoas, Coisa relações. boa. Olha, eu quero agradecer muito por essa conversa, por esse tempo que você, né, generosamente nos cedeu. Um Né? prazer, uma alegria. Que E bom. finalizar assim, agradecendo todas as pessoas que estiveram presentes. Eu vou provavelmente disponibilizar esse vídeo em outros lugares para a gente poder, né, para quem quiser poder continuar vendo. Então, te agradeço muito. E se você quiser deixar aí tua última mensagem, e aí? Não, só a minha gratidão, o prazer de estar conversando com você e também um beijo para todo mundo que nos acompanhou. E esse estímulo, vamos nos dar as mãos e sair disso juntos. E vamos levar com a gente o máximo de gente que a gente puder. Não vamos deixar ninguém para trás que a gente possa evitar que fique para trás. Já basta a perda das vidas que nós não temos como evitar. As perdas que nós pudermos evitar, vamos fazer todos os esforços que nós pudermos para evitar que ninguém fique para trás. Perfeito. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Uma delícia Um conversar beijo com para você. você. Beijão, querida. Até. E beijo para todos aí. Darei. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.